Pega a tua Bíblia. Abra comigo em Josué. Livro de Josué. Josué, capítulo de número 1. Versículo de número 2. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera mais um pouco. Todos acharam? Amém? Quem não encontrou, é só pegar carona com o irmão do lado. Josué, capítulo de número 1, verso 2, diz assim: meu servo Moisés está morto. Chegou agora a hora de você conduzir todo o povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu vou repetir, é muito forte isso daqui. É muito forte isso daqui. É o próprio Deus falando com Josué. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem. Não, repete isso daqui. Olha isso daqui. Eu darei a vocês todo. Deus está falando, vai dar uma parte? Deus está falando que vai dar uma pequena porção? Deus está falando que Deus está colocando uma limitação a Josué? O que ele está dizendo? Todo o lugar que pisar. Olha para o seu irmão e fala para ele: se prepara. Fala, se prepara, porque a partir de hoje, todo lugar que você pisar será teu por herança, conforme prometi a Moisés. Pula para o capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo o Israel. Olha de novo a palavra todo aparecendo. Deus está falando com Josué: eu farei de você um grande líder só em uma tribo? Só numa parte, só na metade do povo? O que Deus está falando? Todo o povo. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Somente até aí, pode se assentar dando glória a Deus bem forte. Presta atenção, toda atenção agora é pouca. O pastor hoje ele não pôde estar, aconteceu alguns problemas. Logo em seguida ele começou a passar muito mal também. Estejam em oração pela vida dele também. Ele não conseguiu estar presente no culto hoje. Amém? Ele me pediu para estar fazendo o culto para ele. Falei amém. E um pouquinho antes de eu sair de casa, Deus falou comigo através da palavra. Eu fiquei assim: Deus, o que o Senhor vai querer que eu fale com o povo hoje? Me dá uma palavra hoje para trazer para o teu povo. Me dá sabedoria. Me dá uma palavra onde o teu povo venha entender o que realmente aquilo que o Senhor está querendo falar com eles. E foi tão incrível que o tema do culto de hoje é falando que Deus ele vai te tirar do deserto. Deus vai te tirar desse deserto. Quando eu comecei a perguntar a Deus qual seria a palavra de hoje, sabe o que Deus falou comigo? É tão incrível que Ele falou comigo
como se ele estivesse falando com o próprio Josué naquela época. Porque eu pensando, eu falando com Deus, ele falou assim, ó: Josué, pega o povo e atravesse o Jordão. Eu senti uma presença tão grande no momento em que Deus falou isso comigo, e eu falei: eu já entendi o que o Senhor quer passar para o povo hoje. Eu já entendi qual vai ser a mensagem do culto de hoje, Senhor, muito obrigado. Sabe, eu vou já começar liberando uma palavra para a tua vida. Deus já começa falando para alguém que está aqui hoje, que tem mão para levantar e glória para dar. Hoje começa a tua caminhada verdadeiramente. Hoje começa o final do seu deserto. Por quê? Porque agora você vai ver o que Deus vai começar a fazer na tua vida. Deserto é lugar de preparo. Deserto você até luta, mas na luta Deus está te preparando. Para quê? Para as bênçãos que estão preparadas depois do deserto. A Bíblia vai dizer, eu vou ser objetivo e vou ser claro. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele morre. Moisés acabou de morrer. Moisés, que foi um grande líder daquele povo. Moisés, que foi levantado pelo próprio Deus para libertar o povo da escravidão que eles estavam sofrendo no Egito. O povo estava sendo cativo, o povo estava aprisionado, o povo já não aguentava mais tanto sofrimento. Mas como que o povo foi chegar no Egito? O povo vai chegar no Egito através do governador José, porque após José ser exaltado por Deus na terra do estrangeiro, na terra do Egito, sabe por quê? Aqui eu libero a primeira palavra de Deus para a tua vida, porque a pessoa que é de Deus, o crente fiel, ele é honrado por Deus até em terra estrangeira, até na terra que ele não faz parte. José estava no Egito, passou a provação que passou, mas naquela terra do estrangeiro, na terra que pessoas cultuavam outros deuses, ele não se deixou contaminar pelos deuses daquela terra, ele não se deixou levar pela fé daquele povo, a fé em outros deuses, a fé da forma errada, e continuou firme, crendo no Deus que ele servia, e assim Deus o exaltou. Por quê? Porque crente fiel é honrado até na terra que não é dele. Ele vai ser exaltado no Egito, e no momento que ele é exaltado no Egito, a Bíblia vai dizer que o faraó gosta de José. E pelo fato de Faraó gostar de José, o faraó vai falar com ele o seguinte: José, chama tua família para vir morar aqui no Egito. Aqui tem tudo. Chama eles para perto, para eles ficarem perto de você. E assim José fez. Ele convida a tua família para morar lá, e toda a tua família passa a habitar na terra do Egito. Só que com isso, todo o povo hebreu, vendo que a terra do Egito era próspera, vendo que a terra do Egito estava prosperando, por conta do próprio José, que era governador e estava lidando com as questões de administração da terra, o povo também hebreu vai morar na terra do Egito. Só que quando o povo chega lá na terra do Egito, vai passar um tempo, o povo começa a crescer, o povo começa a crescer cada vez mais. O faraó, que gostava de José, morre, e logo depois José também vai morrer. Só que o faraó que se levanta é um faraó ruim, que não gosta daquele povo, e como consequência, o faraó vai começar a escravizar o povo hebreu, vai começar a tornar o povo hebreu cativo. E assim a Bíblia vai dizer que durante 400 anos o povo vai ficar aprisionado na terra do Egito. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó: 400 anos. Fala, 400 anos o povo vai ficar aprisionado no Egito. Por quê? Porque o povo vai sair da terra prometida para ir morar no Egito, para a terra que convidaram. Por quê? Porque nem todo local que convida para vocês ficar, nem todo local que convidam você para você habitar, é o local que Deus preparou para você ficar. Deus já tinha dado a terra prometida como herança para o povo hebreu. A terra que ele tinha prometido para Abraão, lá atrás, quando ele manda Abraão sair da terra e da parentela dele, sair da zona do conforto e ir em direção a uma terra que Deus iria mostrar. O povo já estava na terra, já tinha tomado posse da vitória. Só que por conta do convite que eles receberam, eles vão deixar aquilo que Deus deu para eles e vão ir morar na terra do Egito, e lá eles vão se tornar cativo. Toma cuidado com os convites que você recebe, porque os convites que você recebe e aceita pode levar a tua prisão lá na frente. É verdade ou não é? É verdade ou não é?
A Bíblia vai dizer que Moisés ele vai ser levantado como um líder pelo próprio Deus, após o encontro que ele vai ter com a sarça, aonde ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele vai ter um encontro com Deus através da sarça, e Deus vai falar com ele: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está cativo, que está na prisão lá na terra do Egito. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, então eu farei o seguinte, Moisés, a partir de hoje eu vou te levantar como líder. A partir de hoje eu te levantarei como líder. Para quê? Para você ir lá na terra do Egito, enfrentar Faraó e libertar o povo. Eu vou falar de novo para ver quem dá glória. Deus está levantando Moisés como um líder para chegar na terra do Egito, na terra onde o povo hebreu estava sendo cativo, para libertar o povo. Isso me faz lembrar de uma passagem aonde Deus está falando que Paulo e Silas estão presos, estão cativos dentro de uma prisão, e quando eles perto da meia-noite vão começar a levantar um clamor e vão começar a adorar e a orar ao nome de Deus, a Bíblia vai dizer que um tremor, um terremoto vai acontecer naquele lugar. As grades da cadeia vai se despedaçar. Por quê? Porque quando Deus não envia anjo, Ele levanta pessoas, mas a libertação tem que acontecer na tua vida. Eu vou falar de novo para ver quem tem mão para levantar e glória para dar. Quando Deus não envia o próprio anjo, Ele levanta pessoas, mas a libertação tem que acontecer na vida daquele que clama. Porque o teu clamor faz a libertação chegar para a tua vida. O teu clamor faz a libertação chegar para a tua casa. O teu clamor, a grade de um presídio é forte ou não é? É forte ou não é? Grade de um presídio é forte ou não é? É forte. É forte. Mas a tua palavra que você libera da tua boca faz aquela mesma grade se despedaçar diante dos seus olhos. A palavra que sai da tua boca tem poder até para fazer um terremoto acontecer no lugar. A palavra que sai da tua boca tem poder de transformar. A palavra, Jaderson, é tão forte que certa vez Pedro está indo a um local, e no meio do caminho ele vai encontrar um homem, um coxo, um paralítico. O cara tá lá pedindo esmola, tá pedindo dinheiro, mas o dinheiro faz ele continuar na mesma situação que ele se encontra há anos, desde quando ele nasceu. Há anos ele se encontrava naquela situação. Só que a palavra, quando Pedro chega e o homem olha e fala assim, ó, me dá uma esmola por favor, Pedro vai olhar e vai liberar uma palavra. Ele vai dizer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, levanta e anda. A palavra é tão forte que a Bíblia vai dizer que Jairo está indo até Jesus, vai ao encontro de Jesus, chega até ele e fala, minha filha está lá, está doente, acabou, já era. Jesus chega até a casa de Jairo. Quando ele chega, ele olha aquela menina deitada naquela cama morta, ele vai liberar uma palavra e ele vai dizer, Talita cumi, menina, assim te digo, levanta. A palavra é tão poderosa que certa vez os homens vão chegar até Jesus e vai falar, olha, teu amigo Lázaro já tá doente, está quase morrendo. Jesus vai dizer o seguinte, eu já estou indo, eu já estou chegando. Vão passar 4 dias e Jesus vai chegar até o local. Só que Jairo já estava morto há 4 dias. Ninguém mais acreditava na ressurreição de Lázaro. Sabe o que Jesus faz? Me leva até o túmulo, me leva até o local do problema, me leva até o local da barreira. Quando ele chega, ele vai falar assim, ó, tira a pedra, arranca a pedra do lugar, tira a pedra daí desse túmulo. E ele vai liberar o quê? Ele vai liberar uma palavra e ele vai dizer, Lázaro, vem pra fora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É o poder da palavra. É o poder da palavra. O poder da palavra, ela transforma cenários. Eu vou falar de novo.
A palavra tem poder para transformar a morte em vida. A palavra tem poder para transformar a morte em vida, cenário de morte em cenário de vida, em cenário de ressurreição. A Bíblia vai dizer que Dorcas está morta. O profeta chega até o local e libera uma palavra, e ela levanta e senta na cama e depois se levanta. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Porque a palavra que sai da sua boca, ela é como espíritos vivos, e toda palavra lançada, ela não volta vazia. Vou falar de novo. A palavra que sai da tua boca é espírito vivo, e toda palavra lançada, ela não volta vazia. Ana vai dizer: Deus, preciso de um filho, e se o Senhor me der, não será meu, será teu. Ela lança uma palavra e faz uma aliança com Deus. O que acontece? Daqui para um ano ela está com o filho dela na mão. Depois de um ano, ela já estava segurando o filho dela nos braços. Por quê? Porque toda palavra que você lança, ela não volta vazia. Sabe o que Deus está falando para um ou dois aqui agora? Começa a abrir a tua boca e começa a profetizar em direção à tua casa. Começa a abrir a tua boca e começa a profetizar em direção ao teu problema. Começa a abrir a tua boca. O gigante se levantou. Golias olha para Davi e fala o seguinte: você está me chamando de cachorro? Você está vindo na minha direção com esse pedaço de pau? Você está me chamando de cachorro? Davi olha para Golias e fala assim: hoje Deus me entregou, Deus te entregou na palma das minhas mãos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está lançando uma palavra diante de Golias. Sabe o que Davi está dizendo? Hoje tu cai. Hoje você cai. Porque quando você libera uma palavra, a palavra muda cenários. A palavra muda cenários. O problema é que tem muita gente hoje, é por isso que a própria Bíblia ela vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque tem pais hoje que olham o filho faz uma bagunça por conta da idade, está ali com os hormônios, a flor da pele, o filho faz uma bagunça, e o pai, ao invés de falar alguma coisa boa, alguma coisa só para corrigir, lança uma palavra de maldição em direção ao próprio filho, sem saber que está amaldiçoando o filho. Porque a palavra ela tem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar também. A Bíblia vai dizer, eu vou te provar, a Bíblia vai dizer que certa vez Jesus vai chegar até uma figueira e não vai encontrar fruto, não vai encontrar figo. Sabe o que ele fala? Eu amaldiçoo a figueira. Por quê? Porque a palavra também tem poder de amaldiçoar. Sabe por que às vezes a tua vida não anda? Sabe por que a tua vida às vezes não rompe? Sabe por que às vezes você não consegue dar certo no emprego, no relacionamento ou na situação que você está colocando? Sabe por que às vezes não consegue dar certo? Porque tem pessoas que às vezes está até próximo de você, mas está lançando palavra de maldição contra a tua casa. Às vezes está até próxima de você, mas está lançando palavras de maldição. Por quê? Porque às vezes quer até te ver bem, mas não melhor do que ela. É verdade ou não é? Ah não, eu gosto de você. Bate no seu ombro e fala: você é meu amigo. Mas quando te vê crescendo e prosperando mais do que ele, começa a amaldiçoar, começa a invejar. Por quê? Porque até a inveja de pessoas na tua vida se torna uma maldição. E se você não estiver preparado para enfrentar tudo isso que está acontecendo, meu irmão, vai ficar ruim para o teu lado. Vai ficar ruim para o teu lado. Por quê? Porque até a desobediência, ela te impede de conquistar bênçãos que Deus já liberou para a tua vida. Como assim? Eu vou te explicar. O povo, quando está no deserto, o povo hebreu já foi liberto do Egito, só que foi para o deserto. E quando eles estão no deserto, Moisés sobe ao monte para orar, e lá ele vai receber a lei, lá ele vai receber a Torá.
E quando ele está lá tendo a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, enquanto ele está lá buscando a presença de Deus cada vez mais, o povo lá embaixo achou que ele morreu. Sabe o que o povo faz? Chega em Arão, o irmão dele fala: faz alguma coisa para a gente adorar. Por quê? Porque Moisés já deve estar morto. Aí eles vão construir um bezerro de ouro. Só que Deus já tinha ordenado para eles não adorar a outros deuses, a outras imagens, a outras coisas. Por quê? Porque a própria Bíblia mesmo, ela fala: não farás para ti imagem ou escultura, nem do que está no céu, na terra ou embaixo da terra. Ou seja, até adorar anjo é errado. É errado. Por quê? Porque a glória é somente de um, é de Deus. O povo fala: faz aí. Aí eles vão fazer um bezerro, vão querer dar rosto a Deus. O povo vai querer dar um rosto a Deus. Só que quando Moisés chega, ele olha aquilo, ele acaba quebrando as tábuas que o próprio Deus entregou na mão dele. Ele vai derrubar, ele vai destruir aquela imagem. Só que por conta de desobediência e de murmuração, o povo vai passar 40 anos no deserto. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele: por causa da desobediência, o povo vai passar 40 anos no deserto. O povo vai passar 40 anos rodeando. Ou seja, uma trajetória, uma travessia que era para durar 40 dias, no máximo durou 40 anos. 40 anos andando em círculo, porque tem gente que está assim até hoje, por conta de murmuração, por conta de desobediência. As palavras que ele mesmo fica lançando para a própria vida, ou para a vida da família, está fazendo ele andar em círculos no deserto. Eu estou te ensinando algo aqui hoje que vai mudar a tua vida. Eu estou te ensinando algo aqui hoje que vai mudar a tua vida, e não só a tua vida, mas a vida de toda a tua casa. Sabe por quê? Porque quando vai atravessar, não é Josué que atravessa sozinho, é Josué e todo o povo. Sabe o que Deus está falando? A tua liderança que eu estou colocando na palma das suas mãos hoje, vai fazer não só você atravessar essa dificuldade, vai fazer não só você atravessar esse deserto, vai fazer não só você atravessar esse Rio Jordão, mas toda a tua casa. É tão forte que o povo está lá no deserto. O ser humano, ele tem um problema tão grande de não confiar em Deus. É verdade. O ser humano, ele tem um problema muito grande de não confiar em Deus, de querer resolver as coisas na força do teu braço. Ou mesmo quando Deus está levando a providência até o povo, o ser humano tem um sério problema de reclamar até da providência que Deus está enviando. Porque o povo está no deserto. Deus começa a enviar a providência. Qual providência? O maná. Deus começa a enviar o maná para alimentar o povo no deserto. Chega num determinado momento, sabe o que o povo fala, Jato? Eu estou cansado de comer isso daqui. Eu estou cansado de comer a providência que Deus está me enviando. Está caindo maná do céu. Não era uma coisa normal de acontecer. Eles estão vendo todos os dias maná caindo do céu, no meio do deserto. Eles estão vendo com os próprios olhos Moisés tocando na rocha e a rocha vertendo em água. Eles estão vendo com os próprios olhos Moisés tocando na água e a água ficando purificada para eles beberem. Ou seja, a todo momento eles estão vendo a mão de Deus cuidando deles. Sabe o que o povo faz? Começa a reclamar. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele: sabe por que você fica dando volta no deserto? Porque mesmo Deus enviando a providência, você continua reclamando. Eu vou falar de novo: mesmo Deus enviando providência, você continua abrindo a tua boca para reclamar. Por quê? Porque em vez de abrir a boca para adorar e agradecer por aquilo que Deus está enviando para tua casa, você abre a tua boca e começa a amaldiçoar aquilo que o próprio Deus está entregando na tua mão. É pesado a palavra? É, mas é a palavra que vai mudar a tua vida. É meio pesada a palavra? É, mas eu não sou coach. Eu não sou pregador motivacional. Eu não estou aqui para te motivar. Eu estou aqui para te ensinar o que vai fazer a tua vida mudar a partir de hoje.
Ouvir pregação motivacional é bom, é maravilhoso, levanta a tua autoestima lá em cima. Só que no dia seguinte você está lá embaixo de novo. No dia seguinte você já está desmotivado. Por quê? Porque motivação você precisa ter todo dia, mas o alimento de Deus, quando você recebe, meu irmão, Ele te sustenta até quando você está no meio do deserto. O alimento, quando você recebe de Deus, Ele te sustenta até quando você está no meio do deserto. Tem gente olhando para você e está falando assim, ó, tá passando uma prova que só, não vai aguentar, não dou 10 dias e já vai querer desistir de tudo, já vai querer chutar o balde. Olha o problema que se levantou na casa dela, vai desistir, vai fazer as malas e vai sair. Sabe o que Deus está falando? Hoje eu estou trazendo providência, mesmo que esteja ainda no deserto, eu estou trazendo providência para a tua vida, eu estou trazendo providência para a tua casa, e o alimento que desce do céu hoje é fortalecimento para você. A Bíblia vai dizer que Elias, ele vai enfrentar 850 profetas de Baal e de Acera. 850 profetas pagãos, 400 de Acera e 450 de Baal. Ele vai enfrentar no Monte Carmelo. Ele vai fazer uma oração de 30 e poucas palavras, e o fogo vai descer do céu e vai consumir o holocausto. Todos vão reconhecer que somente há um Deus em Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. Segura. Ele vai fazer essa oração, o fogo desce, a palavra que ele lança faz até fogo descer do céu e consumir o holocausto. Aí olha o que acontece. Logo em seguida, ele também profetiza que a chuva está vindo. Depois que vê de uma nuvem do tamanho da mão do homem, ele fala, ó, avisa Acabe para ele meter o pé, para ele correr, porque a chuva está vindo. Por quê? Porque havia uma seca naquele lugar, cerca de 3 anos e 5 meses de seca, sem chover, sem cair uma gota d'água. Mas depois que ele libera uma profecia, a chuva cai sobre aquele lugar. Você vai ver aonde essa palavra vai chegar. Você vai ver aonde essa palavra vai chegar. Ele acaba de fazer tudo isso. Ele enfrenta 850 profetas pagãos e vence. Por quê? Porque todo mundo morre depois. Aí, uma mulher chamada Jezabel, ela vai olhar e vai falar assim, ó, amanhã por essa hora eu vou ter a cabeça de Elias numa bandeja aqui na palma da minha mão. Sabe o que Elias, o profeta, um dos profetas mais respeitados daquela época, um dos profetas mais respeitados pelo povo, até os dias de hoje, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fugir, para onde? Para o deserto. Ele vai fugir, mas espera aí, um homem que acabou de enfrentar 850 profetas pagãos, e que matou todo mundo, está com medo de uma mulher? E está fugindo para o deserto? Um homem que acabou de orar uma oração de 30 e poucas palavras e fez o fogo descer, está fugindo para o deserto por causa de uma palavra lançada por uma mulher? Para você ter ideia, que até os maiores líderes, até os maiores profetas passam por crise emocional também. Ele vai para o deserto. Quando chega no deserto, ele vai pedir a morte debaixo de um pé de zimbro. Sabe o que Deus vai fazer? Quando Elias pede morte no deserto, Deus envia pão e água para ele comer e se fortalecer. Segura. Elias corre, foge com medo. Ele vai para o deserto, fugindo. No meio do deserto ele já não está aguentando mais. A crise emocional já está cá em cima. Ele já não está aguentando mais. Ele vai querer liberar uma palavra, e ele vai falar, Deus, me leva, me mata. Por quê? Porque eu não consigo ser igual aos meus pais, os meus antepassados. Me mata, me leva. Ele deita e dorme. Só que nesse momento um anjo aparece e traz pão e água e acorda Elias. Elias acorda, olha o pão e água, come, bebe e volta a dormir. Você vai ver o que Deus vai falar com você hoje. Ele come, bebe e volta a dormir. Aí o anjo aparece de novo e acorda Elias de novo, com pão e água do lado dele.
Sabe o que o anjo fala? Elias, levanta, come e bebe. Por quê? Porque a caminhada ainda é longa, ainda não acabou. Sabe o que Deus está falando com pessoas aqui hoje? Hoje você pode ter chegado até aqui hoje com medo, fugindo. Hoje você pode ter chegado aqui hoje se sentindo como Elias, com a crise emocional já lá em cima, a depressão batendo na tua porta, você pensando em desistir, falando: Deus, me leva. Até pode ter até deitado, já desistido de tudo, já ter chutado o balde. Só que Deus está falando o seguinte: hoje eu estou enviando um anjo com pão e água na mão. Começa a comer e beber, Elias. Come e bebe, levanta e continua a caminhada, porque a caminhada é longa, a caminhada ainda não parou. O teu ministério não acaba hoje, o teu ministério não morre no deserto de Elias, o teu ministério não acaba nesse deserto. Come e bebe. Hoje eu estou te fortalecendo, Elias. Hoje eu estou te fortalecendo até no deserto. Para quê? Para continuar, para continuar, para continuar. Não para. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: ó, a caminhada não pode parar. A crise emocional bateu na tua porta, você já está igual Elias, deitado pedindo morte. Só que Deus está falando: quem eu levanto como profeta, quem eu levanto como líder, quem eu levanto como alguém que eu mesmo escolhi para reinar pelo meu povo, não pode ficar deitado. Sabe o que Deus está falando? Elias não foi chamado para ficar deitado pedindo morte. Elias foi chamado para ficar de pé, ainda que no deserto, mas profetizando contra a profeta de Baal. Sabe o que Deus está falando? Eu não te levantei para você abrir a tua boca e ficar reclamando por aquilo que eu estou te dando. Eu te levantei para você abrir a tua boca, adorar, agradecer e profetizar pelo teu problema. Hoje você entrou aqui de um jeito, mas você vai sair daqui de outro, totalmente diferente. Porque hoje você pode ter entrado aqui reclamando por tudo que está acontecendo na tua vida até hoje, mas você vai sair daqui hoje profetizando contra o teu problema. Você vai sair daqui hoje profetizando contra tudo aquilo que se levantar contra você. A Bíblia vai dizer que Moisés morre. Morreu Moisés, acabou. Aí Deus vai levantar Josué como líder do povo. Olha isso que eu vou falar, presta atenção. A palavra ela tem quando você abre a tua boca, coisas precisam mudar. É verdade ou não é? Quando você abre a tua boca, cenários precisam mudar. É verdade ou não é? Agora imagina quando o próprio Deus abre a boca em direção à tua casa, em direção à tua vida. O próprio Deus olha para Josué e libera uma palavra para ele: Josué, hora de levantar acampamento, hora de você levantar acampamento. Por quê? Porque a partir de hoje o deserto acaba, a partir de hoje a dificuldade acaba, a partir de hoje acabou o deserto, acabou a dificuldade, acabou tudo isso. Levanta, avisa o meu povo, Josué, levanta acampamento, desmonta a barraca e atravessa o Jordão. Por quê? Porque a terra prometida chegou o momento de você atravessar e tomar posse da tua promessa. O próprio Deus libera uma palavra para Josué. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele: quando Deus mandar, fala, quando Deus liberar uma palavra para a tua vida, apenas obedeça, não murmure, não questione, só faz o que Ele está mandando você fazer. Por quê? Porque pode ser final de deserto, pode ser o final do deserto. Josué vai olhar e vai falar assim com o povo: ó, Deus falou comigo, acabou o deserto, acabou o deserto, chegou a hora de atravessar o Jordão, chegou a hora de atravessar o Jordão. Só que aparece um problema, vai aparecer um problema no meio do caminho. Pergunta qual? Pergunta qual? O próprio Rio Jordão. O próprio Rio Jordão. Por quê? Porque o povo vai olhar para Josué. Josué está acostumado a ter intimidade dele com Deus. Ele está acostumado a ouvir a voz de Deus.
Porém o povo não está acostumado a ouvir a voz de Deus. Então o povo começa a questionar a Josué: Josué, como é que a gente vai atravessar o Rio Jordão? Como? Mais de 2 milhões de pessoas aqui no deserto. Como que a gente vai atravessar o Jordão se nem embarcação a gente tem? E o povo começa a reclamar com Josué, duvidando da capacidade dele. E não só duvidando da capacidade dele, mas duvidando também da liderança do próprio Josué. Sabe por quê? Porque às vezes você pode ser coluna da tua casa. Às vezes você pode ser a única pessoa que ora pela tua família, pela tua casa. E às vezes quando você abre a tua boca para falar alguma coisa que Deus te falou dentro da tua casa, a própria família olha para você e duvida daquilo que Deus está te falando. A própria família olha e fala assim: ah, foi nada. Ah, pelo amor de Deus. Deus te falou? Olha a situação que a gente está vivendo. Olha a situação que a gente está vivendo. Já perdi as contas de quantas pessoas a gente está devendo. Já perdi as contas de tudo. Aí você está falando assim, ó, não importa, Deus falou comigo, Ele vai dar uma casa própria para a gente. Aí o povo está olhando para você, está achando que você é maluco, que você é doido. Só que enquanto o povo está olhando para você e achando você doido, quem ouviu a voz de Deus foi você. Vou falar de novo. Enquanto o povo está olhando para Josué e está achando ele maluco e duvidando da capacidade de liderança dele, duvidando da intimidade que ele tem com Deus, o próprio Josué, ele não está nem aí porque o povo está achando. Por quê? Porque a intimidade é dele com Deus. Quem ouviu a voz de Deus foi ele. E não está nem aí porque o povo está falando. Sabe o que Deus está falando? Se tem gente se levantando e duvidando da tua capacidade, se tem gente se levantando e duvidando da intimidade que eu tenho contigo, não dá tela, não dá bola. Por quê? Porque a intimidade é minha e sua. A intimidade é minha e sua. É eu que falo contigo. É eu que estou te dando uma ordem. Josué, ele vai atravessar o Jordão. Josué vai atravessar o Jordão. Pega isso daqui, você vai entender aonde eu vou chegar com essa palavra. Josué vai atravessar o Jordão. Depois que ele está do outro lado, todo mundo percebe: peraí, Moisés abriu o mar vermelho, Josué abriu o Jordão. Então peraí, a mesma unção que estava sobre Moisés também está sobre Josué? Sabe por quê? Porque a unção que você respeita, você atrai. Enquanto Moisés estava no monte, Josué ficava no pé do monte esperando a descida dele, intercedendo junto. Enquanto Moisés estava dentro do tabernáculo, Josué estava do lado de fora da tenda, intercedendo, esperando ele sair. Ele estava dizendo: eu também quero ter um dia essa unção que está sobre a vida de Moisés. Por quê? Porque a unção que você respeita, você também adquire. Aí o povo está vendo. Peraí, Moisés abriu o mar vermelho e Josué abriu o Jordão. A mesma unção também está sobre a vida de Josué. Agora, aquilo que era problema para o povo se tornou resposta de milagre. Por quê? Porque tem gente olhando para você e duvidando da tua capacidade hoje. Eu duvido que um dia a gente vai ter condições de comprar uma casa nova e um carro novo. Aí quando vê acontecendo aquilo que era motivo de dificuldade para eles, vê agora que é motivo de milagre. E reconhece que Deus é Deus na tua vida. Reconhece que Deus é Deus na tua casa. Tem gente que olha e fala assim, ó: curar câncer. Ah, não, isso daí é impossível, não tem cura. Aí quando olha para o problema e acha que é impossível acontecer, Deus usa do problema resposta de milagre para a vida de muita gente. Tá ali uma prova ali, ó. Tá ali uma prova ali, ó. O pai e o esposo da senhora, né? Foi diagnosticado pelos médicos com câncer. O que Deus fez? Usou o profeta para falar. O profeta liberou o quê?
O profeta liberou o quê? Uma palavra, porque até a palavra tem poder até para curar. Aí quando Deus fala que eu vou curar, o diagnóstico do médico era de não tem mais jeito e não tem cura. Só que o médico dos médicos, o Jeová Rafá, o Deus que cura, ele libera uma palavra e fala: está curado agora, está curado agora. O médico da terra pode ter uma palavra, mas a palavra que eu lanço ninguém tira. A palavra que eu lanço ninguém tira. Seja curado agora. Aí o que era motivo de problema para alguns virou motivo de resposta, de milagre para outros. Por quê? Porque tem gente que hoje está duvidando da tua vida, está duvidando da tua capacidade de crescimento, está duvidando da tua capacidade de crescer, está olhando para você, está vendo você todo culto aqui firme, buscando a presença de Deus, profetizando pela tua casa, profetizando pela tua vida. Aí está olhando para você e está falando: é maluca, é maluco, não vai chegar a lugar nenhum, não sei para quê. Todo culto está indo lá para aquela igreja, ficando até tarde, eu não sei para quê. Poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar na zona de conforto, só que você está aqui buscando pela tua casa, buscando pelo teu milagre. E aí quando a pessoa olhar e ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida, vai ter que reconhecer que Deus é Deus na tua casa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem busca, encontra. Segura. Quem busca, encontra aquilo que busca. Agora quem olha só fica parado, estacionado, e não acontece nada na vida dele. Não acontece nada. Te provo. Eu acabei de falar da filha de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, tá um povo do lado de fora. Sabe o que Jesus fala? A menina só está dormindo. A menina só dorme. Olha o problema, ela tinha morrido. Só que Jesus fala: ela só dorme. Sabe o que o povo faz do lado de fora? Começa a rir, porque até tem gente que ri até da situação que você está vivendo dentro de casa. Tem gente rindo da situação que você vive até dentro de casa. Por quê? Porque acha que é impossível aquilo reverter. Só que enquanto o povo está rindo do lado de fora, do lado de dentro, Jesus está liberando uma palavra. Enquanto o povo está rindo do lado de fora, do lado de dentro, Jairo, onde ele foi buscar, Jesus está liberando uma palavra. Por quê? Porque hoje você entrou aqui buscando a presença de Deus e está recebendo uma palavra do próprio Deus para a tua vida. Enquanto tem gente rindo do lado de fora, você está recebendo o teu milagre do lado de dentro. Eu vou falar de novo para ver quem tem mão para levantar e glória para dar. Enquanto tem pessoas rindo da tua situação do lado de fora, você do lado de dentro recebe o teu milagre. Você do lado de dentro recebe a tua vitória. Eu estou dando um passeio na Bíblia aqui, só para te explicar que a situação que complicava você de romper, de viver, de crescer, de prosperar, está caindo por terra hoje. Por quê? Porque uma palavra de Deus está sendo liberada para a tua vida. O povo atravessou o Jordão, para me terminar. O povo atravessou o Jordão, está ali. Do outro lado, já pisaram na terra prometida. O povo já pisou na terra prometida, já. Está ali, está vendo com os próprios olhos. Só que outro problema acontece. Por quê? Porque agora tem uma cidade para eles conquistar. Qual é a cidade? Jericó. Mas qual era o problema da cidade? Ela era cercada por muralha. E a cidade era conhecida por ser uma muralha tão forte, tão resistente, que ninguém conseguia derrubar. Exército nenhum conseguia derrubar a muralha. Mas eles precisavam conquistar aquela cidade. Por quê? Porque era a promessa de Deus. Aí Deus mais uma vez ele vai falar com Josué. Ele vai falar com ele. Ele vai dar uma ordem para ele rodear junto com o povo 7 dias, dar 7 voltas em volta da cidade, durante 7 dias. No último dia, na última volta, eles faziam o quê? Começar a gritar.
olha isso, começar a gritar, no último dia e na última volta, que as muralhas iriam se despedaçar diante dos olhos deles. Aos olhos naturais, aos olhos humanos, é impossível eu gritar e o muro cair. É verdade ou não é? É impossível. Eu já vi pessoa gritando e taça quebrando. Agora a pessoa gritando e muralha despedaçando, é a primeira vez. Foi a primeira vez. Mas foi a ordem que Deus deu para Josué falar com o povo. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: aonde Deus vai olhar para Josué, ao momento que eles vão atravessar, mesmo eles olhando e vendo mais uma dificuldade diante dos olhos deles, Deus vai olhar para Josué, presta atenção nisso daqui, Ele vai olhar para Josué e vai liberar outra palavra. Ele vai liberar outra palavra. Ele vai dizer: a partir de hoje, grandes coisas eu vou fazer na tua vida, e todo o povo vai ter que reconhecer que eu sou Deus. Todo o povo vai ter que reconhecer que eu sou Deus. E assim como eu fui com Moisés, assim também eu sou contigo. Sabe o que Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje? Eu sou contigo. Eu sou contigo. Aí sabe o que é incrível? Antes, Deus vai liberar uma palavra para Josué, onde Ele vai falar o seguinte: fala para o povo levantar acampamento, porque chegou o momento de atravessar o Jordão. O deserto acabou, chegou o momento de você tomar posse da tua promessa. Só que depois que eles pisam na terra prometida, na terra de Canaã, depois que eles colocam a planta dos pés deles ali, Deus vai falar com Josué: a partir de hoje, grandes coisas eu vou fazer na tua vida, e eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés. Todo Israel terá que reconhecer, todo mundo vai ter que reconhecer. Por quê? Porque depois da promessa começa a chegar as bênçãos de Deus. A promessa era: pega o povo e atravessa o Jordão. E depois que eles atravessam o Jordão, o que Deus fala? Grandes coisas eu vou fazer na tua vida. Toda aquela terra Deus iria entregar na mão de Josué. Por quê? Porque depois do deserto, as bênçãos de Deus começam a acontecer na tua casa. Hoje você pode ter chegado aqui enfrentando aquele deserto, aquela prova, só que Deus está liberando uma palavra para a tua vida e está dizendo: hoje chegou no fim, hoje chegou o final, chegou a hora de você levantar acampamento, atravessar o Jordão e tomar posse da tua promessa, tomar posse daquilo que eu te prometi. Chegou o momento agora de você tomar posse daquilo que eu te dei por herança. Chegou o momento agora das bênçãos ser derramadas sobre a tua vida. Chegou o momento. Josué está na frente da muralha, ele está vendo aquilo, aos olhos naturais é impossível aquela muralha se despedaçar. Deus dá a ordem, Josué obedece. Por quê? Porque o segredo de vitória é você obedecer a ordem que Deus te dá. O segredo da vitória é você obedecer a ordem que Deus libera para a tua vida. Por que tem gente que não vence? Porque não obedece. E quando vai começar a vencer? Quando começar a obedecer. Quando começar a obedecer, Deus vai dar a ordem, Josué vai obedecer. Mais uma vez, ele vai cercar a cidade. Olha isso que eu vou falar. Eu quero ver quem é que vai pegar isso daqui. Você está de carro aí, né? Eu estou sem carro. Vai lá pro teu carro, liga ele lá, que se eles não pegar, eu vou embora junto com você. Olha isso. O povo vai cercar a cidade de Jericó. No sétimo dia, na sétima volta, eles vão gritar, e ao som da voz de um crente, e ao som da marcha, a muralha vai se despedaçar diante dos olhos dele. Por quê? Porque quando você grita diante do teu problema, quando você libera uma palavra diante do teu problema, quando você marcha em direção ao teu problema, a muralha tem que se despedaçar. Sabe o que é que Deus está falando? Antes de tomar posse daquilo que eu te entreguei, cerca a cidade, cerca o problema,
problema. Por quê? Porque quando eu dar ordem, você grita. Quando eu dar ordem, você libera uma palavra. Porque quando você liberar uma palavra, a muralha vai ter que se despedaçar diante dos seus olhos. Se prepara, porque a partir de hoje o problema se levanta contra a tua casa. A partir de hoje o problema se levanta, pode se levantar contra a tua vida, mas você começa a cercar esse problema. Tem gente que se deixa ser dominado pelo problema, só que povo de Deus domina sobre o problema. Vou falar de novo. Tem gente que deixa o problema derrubar ele, mas o povo de Deus é quem derruba o problema. O povo de Deus é quem derruba o problema. Sabe o que Josué fez? Só para você ver. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: ó, gratidão revela caráter. De novo, gratidão revela caráter. Depois que Josué atravessou o Jordão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar ao oeste de Canaã, ele vai chegar num lugar chamado Gilgal. E quando ele chega naquele lugar, presta atenção aqui, quando ele chega naquele lugar, ele vai edificar um altar para Deus, aonde ele vai pegar 12 pedras, da onde? Do Jordão que eles acabaram de atravessar. Porque eles atravessaram em terra seca, assim como eles atravessaram o Mar Vermelho. E ele vai juntar 12 pedras, representando 12 tribos. E ele vai edificar um altar em Gilgal, um altar para Deus. Ele está edificando um local de adoração a Deus. Sabe o que Josué está fazendo ali? Ele está mostrando que ele tem caráter por aquilo que Deus entregou para eles. Ele está pegando 12 pedras no local que era, presta atenção aqui que a palavra está aqui em cima, a palavra não está ali não. Ele está pegando 12 pedras que representam, num local que representava dificuldade, e está estabilizando aquelas 12 pedras, edificando um altar no local da promessa que foi entregue na mão deles. Ele está pegando aquelas 12 pedras no local que era de dificuldade e está colocando as 12 pedras no local que Deus entregou para eles como promessa. Porque vai ter lugares que você vai passar até a dificuldade, você vai ter lugares que Deus vai até mandar você passar, mas para você pegar como exemplo e colocar naquele local que Ele vai te dar como herança. Se você for hoje em Israel, você pode entrar numa casa de um dos judeus, na casa do judeu mais rico daquele lugar. Você vai ver que em algum cômodo, Jaderson, dentro daquela casa, existe um cômodo inacabado. A casa é linda, maravilhosa, mas lá naquela casa existe um cômodo que ainda tem fiação, que ainda não foi acabado e nem vai. Sabe por quê? Porque aquele cômodo para o judeu representa a época, o tempo de dificuldade que eles passaram lá atrás, e aonde Deus colocou eles hoje. Sabe o que Josué fez? Ele vai pegar 12 pedras no local que era local que aos olhos do povo era um local de dificuldade, e quando Deus abençoa, que ele pisa na terra prometida, ele vai edificar um altar para Deus com as pedras da dificuldade. Por quê? Porque Josué está falando: eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei da onde Deus me tirou. Então olha para o seu irmão e fala para ele: é por isso que gratidão revela caráter. Porque tem gente que pede casa, que pede carro, tem gente que está pedindo um carro novo para Deus. Aí fala assim, ó: se Deus me der um carro, eu vou ir para a igreja todo culto, porque aí eu vou ter como ir no culto, todo culto. Não vou ficar dependendo de ônibus, não vou ficar dependendo de nada. Aí sabe o que Deus faz depois? Sabe o que a pessoa faz depois que Deus dá o carro? Não vai para o culto, vai para onde? Vai para a festa, vai para baile, vai para tudo quanto é lugar, menos para a igreja. Por isso que gratidão revela caráter. É por isso que gratidão revela caráter.
É por isso que primeiro você precisa fazer, para depois você receber. Foi por isso que o povo primeiro precisou passar pelo deserto, enfrentar egípcio, enfrentar escravidão, enfrentar Mar Vermelho, enfrentar Jordão, para só depois receber a promessa. Foi por isso que o povo teve que derrotar um monte de cidade, de povo pagão, de pessoas pagões que adoravam outros deuses. Foi por isso que eles tiveram que guerrear. Por quê? Porque até para receber promessa de Deus você precisa lutar por ela. Deus não te dá de mão beijada. Você precisa lutar pela promessa. Olha para o teu irmão e fala para ele: Deus não dá bênção de mão beijada. Você precisa lutar por ela. Foi por isso que Jacó lutou com o anjo. Vou falar de novo. Foi por isso que Jacó lutou com o anjo e falou: eu não te solto enquanto você não liberar minha bênção. Por quê? Porque bênção você só se conquista debaixo de luta. A bênção você conquista debaixo de luta. Tem gente que está pedindo porta aberta para Deus, porta de emprego, mas está sentado e não está entregando um currículo. Tem gente que está pedindo para o casamento ser restaurado. Às vezes o casal está separado, morando dentro da própria casa, mas não faz por onde. Por quê? Porque toda vez que olha na cara do marido ou da esposa, libera uma palavra de maldição e quer lançar palavrão, xingar a pessoa. Aí você está achando que o casamento vai ser restaurado? Não vai. Por quê? Porque não faz por onde. Aí Deus está falando com pessoas aqui hoje: começa a fazer por onde, começa a lutar por aquilo que eu já te prometi. Se eu te prometi um casamento restaurado, luta por ele. Se eu te prometi uma porta de emprego, vai entregar currículo, levanta dessa cadeira, levanta do sofá e vai liberar currículo. Aí fica lá sentados na cadeira assistindo Netflix. Vai receber sabe o quê? Nada. Nada. Por quê? Porque bênção se recebe debaixo de luta. Tem gente que fala: Deus, eu quero me formar na faculdade, mas não senta para estudar. Deus me usa, mas não abre a Bíblia para ler. É verdade ou não é? Deus me prospera, mas não faz nada. Mas não faz nada. Tem gente que fala assim: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso da sua presença, eu preciso, mas não frequenta um culto. Não frequenta um culto. Aí a pessoa sabe o que ela usa como desculpa? Ela fala assim, ó: ah não, mas eu não preciso ir na igreja para sentir a presença de Deus. Vai nessa. Vai nessa. Sabe por quê? Porque você só recebe aquilo que você dá. Se você está dando desprezo, Deus vai te dar desprezo. Saul desobedece e faz o que não era para fazer. Sabe o que acontece com Saul? É rejeitado. Tem gente que está achando que só porque o óleo desceu, que só porque a unção desceu sobre a cabeça, que Deus está com ele até hoje. Aí às vezes é Deus falando: eu já rejeitei há muito tempo. Por quê? Porque não busca, não faz aquilo que é para fazer. É por isso que a Bíblia vai dizer: alegrei-me quando dizer que vamos à casa de Deus. Por quê? Porque é na casa de Deus que você recebe o alimento, é na casa de Deus que você recebe o direcionamento, é na casa de Deus que a tua vida pode mudar. É na casa de Deus. Olha só isso. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Coloca a tua mão pro alto assim. Isso. Não, ela ali, ó. Ó o povo já, ó. Se você bobear, o povo pega a tua bênção. Você viu, né? Falei, coloca a tua mão pro alto. Um monte de gente levantou a mão. É a primeira vez aqui? É a primeira vez? Quem te convidou? Vocês? É mesmo? Bênção. Seja bem-vindo, tá? Quando você colocou a tua mão pro alto assim, Deus falou comigo assim: Gustavo, fala para ela que hoje eu tô tirando ela de um lugar e tô colocando ela em outro lugar. Eu tô tirando ela de um lugar e estou colocando ela em outro lugar. Sabe por quê?
porque aquele local não é naquele lugar que eu quero abençoar, é no outro lugar que eu prometi. É tão forte que eu estou olhando para você, está passando um filme na minha cabeça. Está passando um filme na minha cabeça. Já viu aqueles filmes que passam na televisão assim, que acontece de tudo, só coisa boa? Por quê? Porque a pessoa está sempre sonhando naquilo, está sempre sonhando com aquilo, querendo que aquilo aconteça. Você é uma pessoa assim, você é uma pessoa sonhadora, você sonha muito. Deus falou comigo assim: ó, Gustavo, fala para ela. Eu vou sentar nessa cadeira aqui. Deixa eu sentar nessa cadeira aqui. Deus falou comigo assim: ó, Gustavo, fala para ela que eu não me esqueci da oração que ela fez. Porque ela fez uma oração falando comigo com uma sinceridade tão grande, aonde ela falava assim: Deus, eu preciso ser honrada, eu preciso crescer e prosperar, eu preciso que o meu sonho se realize, eu preciso que minha vida dê certo, e eu preciso que nada que aconteceu na minha família se repita comigo. Por que você está rindo? Oi? Porque muitas coisas aconteceram na minha família que eu não quero. Olha isso. Muitas coisas aconteceram com a família dela que ela não quer para ela. Vem cá. Vem aqui, vem até o altar. Vem até o altar. Você crê que Deus é Deus que realiza sonho? Você crê? Coloque sua mão assim. Esfrega a tua mão na outra. Coloca a mão na tua cabeça. Sabe por quê? Fala assim, ó. Estou fazendo o que Deus está me mandando. Estou fazendo o que Deus está me mandando. Fala assim, ó. Deus. Deus, destrava a minha vida agora. Deus, destrava a minha vida agora. Porque o meu sonho venha se realizar. Venha se realizar. Festa, tudo. Coloca tudo em ordem. Sabe por quê? Porque a batalha é tão grande contra a tua vida que o inimigo tenta a todo momento destruir aquilo que Deus já falou com você mesma que iria fazer na tua vida. Faz assim agora com a mão. Faz assim. Isso. Segura. Isso. E dá um sorriso. Sabe por quê? Porque vai ser esse mesmo sorriso que você acabou de dar aqui agora diante do altar, vai ser o mesmo sorriso que você vai dar quando você entrar dentro de um avião e vir para um outro lugar. Porque Deus falou: eu vou tirar ela de um lugar e vou levar para um outro, mas para o outro lugar que eu vou levar ela, precisa de ela entrar dentro de um avião para ela chegar até esse lugar, porque vai ser neste lugar que eu vou honrar ela. Fala para ela não se esquecer da minha promessa. Fala para ela que até questão sentimental eu vou estabilizar, eu vou colocar no lugar. Fala para ela que eu não me esqueci da oração, porque aquela oração foi ouvida. Sabe por quê? Porque você fez com sinceridade, você fez de todo o seu coração. Você que está filmando, é o que dela? Hã? Prima, vem cá também, prima. Vem cá. Vem aqui também. Corre, vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Dá a mão para ela. Fala com ela assim, ó. Você vai falar com ela: prima, Deus acabou de destravar a minha vida. E o mesmo Deus que destrava a minha vida, destrava a tua. Sabe por quê? Porque você é o tipo de pessoa que você aconselha ela, você é o tipo de pessoa que tem amor e carinho a ela, e você é o tipo de pessoa que torce para tudo dar certo na vida dela. Você é o tipo de pessoa que tem, até quando ela está chateada com alguma coisa, ela vai falar com você. Você pega e aconselha. Você é uma pessoa que Deus falou assim comigo: fala com ela que o coração dela é puro. Fala com ela que o coração dela é puro. Quando eu falei com você que Deus falou comigo que o teu coração era puro, sabe a visão que eu tive aqui agora? Eu vi você dentro de casa, e dentro de casa eu te vi chorando, igual essa lágrima que está descendo
no teu rosto aí agora. Eu te vi chorando. Porque até o problema que acontece na casa dela, quando acontece dentro da tua casa, você não gosta. Até isso, até a luta é igual. É prima, tem uma ligação também aqui na terra, mas até a luta que ela passa é a mesma. Por quê? Porque é a fraqueza que elas sentem. Me dá a mão com todo respeito. Você. Hoje, Deus está dando um basta. Vou falar de novo. Hoje, Deus está dando um basta. Um basta no sofrimento. Segura um pouco o instrumento. Só um pouquinho. Repete comigo assim, ó. A partir de hoje, eu vou viver grandes coisas. Fala, a partir de hoje, eu vou viver grandes coisas. E ninguém me para mais. Ninguém me para mais. Ninguém me para mais. Sabe o que você vai fazer? Daqui da onde você está, você vai dar 7 passos para lá. Espera. Você vai dar 7 passos para lá. Porque esses 7 passos que você der vai destravar a tua vida, e no final desses 7 passos está a tua bênção. Quando você der esses 7 passos, você segura a tua bênção, que Deus falou assim comigo, assim, ó, fala para ela dar 7 passos. Por quê? Porque 7 é perfeição. Fala para ela dar 7 passos com perfeição e segurar a bênção dela, o sonho dela no final daquela caminhada, e voltar para o lugar dela segurando a bênção dela. Por quê? Porque a partir de hoje a tua vida está destravada. Dá os seus 7 passos em direção à tua bênção. Dá os 7 passos perfeitos em direção à tua vitória. E a igreja dá glória a Deus em nome de Jesus. Porque a partir de hoje a vida das suas começa a ser transformada. A partir de hoje a vida dela começa a mudar. O jogo dura uma noite, mas volta pro teu lugar com fé e feliz, com um sorriso no rosto, porque a tua vida de vocês muda a partir de hoje. eu creio.